da Calbi, diretamente aqui da minha casa. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo também. Espero que você goste do conteúdo aqui do YouTube da Calbi. Toda terça e sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal, então aproveita para se inscrever e já deixar o seu like. Nós estamos iniciando abril de 2021 e faz pouco mais de um ano que a gente está vivendo na quarentena. Tem sido um ano muito difícil para todos nós, para o mundo inteiro, inclusive principalmente nos últimos tempos para o Brasil. Tempos muito sombrios, mas eu acho que no último ano a gente conseguiu aprender algumas lições. A gente foi obrigado a lidar com situações extremas que a gente não estava habituado, que a gente não estava esperando. Então eu acho que tem muita coisa também que a gente conseguiu aprender ao longo deste último ano. Então eu fiz uma listinha pelo menos para mim, quero saber ao longo do vídeo de vocês também, se vocês concordam ou discordam, de 12 lições que eu aprendi em 12 meses de quarentena. Apesar de trabalhar fora ao longo deste último ano, eu não vivenciei o home office, então foi um ano de bastante medo, de bastante receio, de bastante apreensão para sair para trabalhar. A gente sai sem saber como a gente vai voltar para casa, então foi bem difícil, ainda está sendo muito difícil, mas eu acho que deu para a gente aprender bastante coisa e se transformar ao longo deste ano. Eu tenho tentado pelo menos tirar disso tudo algumas lições e ser uma pessoa melhor para mim mesma. Então a primeira lição que eu tirei disso tudo foi que a gente não pode controlar tudo. Eu particularmente sou uma pessoa muito controladora, que gosta de ter controle de toda a situação que eu vivo, que eu estou. Aprendi que a gente não pode controlar tudo. E às vezes nem sempre a gente aceita, mas às vezes está tudo bem a gente não controlar tudo. Às vezes a gente precisa dar uma pausa, voltar um passo para trás para entender que nem tudo está ao nosso controle, nem tudo está ao nosso alcance e a gente não pode controlar tudo e a gente precisa aprender a lidar com isso, com essa frustração. E como a gente vai lidar com isso, né? A pandemia veio para mostrar isso pra gente, que a gente não controla tudo e a gente tem que fazer o nosso máximo e o que está ao nosso alcance. Mas de um ponto para frente a gente não consegue controlar tudo. Então como é que a gente vai lidar com isso? Então esse tem sido um ponto, acho que o principal aprendizado para mim, da gente lidar com ansiedade, com frustração, com medo, porque nem tudo está ao nosso controle. Então, outra coisa que eu aprendi, que além de nem tudo estar ao nosso controle, eu sempre fui uma pessoa que gostei bastante de sair, de ter bastante amigos, de fazer um monte de coisa. E ao longo desse ano, eu pude separar os meus amigos dos meus colegas. A gente descobre que a gente tem um monte de amigo, para ir pro bar, a gente tem um monte de amigo para ir sentar numa mesa, para sair para jantar, para viajar. Mas e na hora que a gente precisa? Quem são os nossos verdadeiros amigos? Então eu descobri que a gente, no fim a gente descobre que a nossa lista diminui para isso aqui, mas o que importa é que você tenha poucos e bons, mas você tenha e saiba com quem contar. Ao longo deste ano eu descobri isso e quem são os colegas, os amigos para cada ocasião. E o terceiro item que eu aprendi também, como é importante você ter uma rede de apoio, saber quem são os seus amigos, quem é a sua família que você pode contar e como isso importa em todos os momentos, principalmente nesse momento de dificuldade, porque não é todo dia que a gente está bem. Às vezes a gente precisa de uma palavra de apoio, de um carinho, a gente precisa de uma chamada de vídeo em tempos de distanciamento social. Tem amigos que eu não vejo há um ano, tem amigos que eu não vejo há 6 meses, que você vê assim só pela janela de longe, de máscara,
mas é muito importante ter essa rede de apoio e no momento assim de dificuldade você saber para quem você ligar. Isso fez toda a diferença para eu continuar em frente ao longo deste último ano. O que me ajudou muito também, que é o item número 4, é tirar um tempo só para mim. Então, é muito importante, fundamental, respirar um pouco no meio desse caos, às vezes ouvir uma música, às vezes ficar quietinho num canto, às vezes se dedicar a um livro, para a gente se desconectar, meditar também, foi muito importante para mim nesse último ano, você se desconectar um pouco e se conectar com você mesma. A gente tem tanta coisa para oferecer, a gente descobre tanta coisa de nós mesmos, então eu acho que passar esse tempo você com você mesmo é muito importante. Foi muito importante para mim descobrir um monte de qualidades e um monte de defeitos que eu não sabia, que eu estou tentando melhorar, então foi fundamental ao longo desse último ano, que também se encaixa com novas descobertas, descobrir aquilo que te faz bem. Um ano é muita coisa, então ao longo deste último ano eu descobri, por exemplo, no meu caso, que andar de bicicleta me faz muito bem, está me fazendo muito bem. Claro que com toda a segurança, acessórios de segurança de bicicleta, capacete, máscara sempre, mas é uma coisa que está me fazendo muito bem. Então, você já descobriu o que te faz bem nesse último ano? O que você pode se conectar consigo mesmo? E eu tenho ouvido muito mais música aqui na minha casa também, seja para lavar louça, seja para lavar roupa, fazer as atividades aqui em casa. Ouvir música tem me feito muito bem também, descoberto novas músicas, novos sons, novos artistas, isso tem sido muito legal também. E um pouco no encontro de tudo isso, da gente descobrir novas coisas e descobrir novas atividades que a gente pode fazer nesses tempos de distanciamento social, me desconectar um pouco com a realidade. Então, eu pelo menos acordo, já vou para o trabalho, já encaro a realidade logo de frente, a gente vê as notícias, acompanha notícias de saúde, as notícias de política, o que está acontecendo no mundo, só que eu comecei a impor um limite na realidade. Então eu vejo notícias, acompanho tudo o dia inteiro. A partir do momento que eu saio do trabalho e volto para minha casa, eu não faço mais isso. Eu às vezes cozinho para mim mesma, coloco um filme, assisto um seriado novo, eu jogo joguinho no computador, eu gosto de cozinhar, gosto de meditar, acendo um incenso quando eu chego aqui em casa. Isso tem me feito muito bem, inclusive está me ajudando a dormir melhor, porque a realidade está tão triste, tão pesada, que a gente passa o dia inteiro conectado a isso. Eu acho que a gente, pelo menos um pouco antes da gente dormir, a gente precisa dar uma descansada, uma desligada no nosso cérebro. Isso tem me ajudado muito. E um pouco antes de eu dormir, inclusive, eu deixo o celular um pouco mais longe para eu nem pegar o celular e dar uma descansada, uma desligada da nossa mente, que a gente precisa de boas noites de sono também, né? Outra coisa que eu descobri ao longo deste ano também foi que ajudar ao próximo é muito mais fácil, está muito mais perto do que a gente imagina. A gente às vezes fica pensando em vários planos, em como a gente pode fazer a diferença no mundo, mas a gente não sabe que fazer a diferença para alguém é ajudar um amigo numa ligação, é ajudar a dar a alguém alimento, uma cesta básica, ajudar com alguma dúvida, dar um abraço virtual. Então isso faz muito bem para a pessoa, mas acho que faz muito melhor para a gente mesmo quando a gente ajuda as outras pessoas. A gente pode fazer campanha de agasalho, a gente pode fazer campanha de alimentos, a gente pode fazer muita coisa. Se a gente tem o privilégio de sobrar alguma coisa, eu acho que a gente tem esse dever de compartilhar, de ajudar o próximo,
Então eu acho que em tempos de dificuldade isso está cada vez mais evidente e explícito, e quando a gente ajuda, a recompensa é muito maior para a gente que ajuda do que para quem é ajudado. Então eu acho que em tempos de dificuldade a gente consegue ajudar sim ao próximo. E a gente pode também ajudar usar a tecnologia ao nosso favor. Eu fiz muita videochamada com a minha avó esse último ano, me conectei com tias que moram longe, com pessoas que moram longe, com amigos. Então isso tem ajudado bastante, mas sempre para o nosso favor em coisas positivas. Porque vou entrar no próximo item: fuja de fake news. Se a tecnologia tem nos ajudado tanto em nos aproximar das pessoas e trazer a notícia mais perto da gente, cada vez mais rápido, preste muita atenção e filtre tudo aquilo que você vai ler para você não se contaminar, para você não ser enganado. Fake news e golpes estão cada vez mais sofisticados e parecem cada vez mais com a realidade. Se você for ler uma notícia, sempre procure uma fonte confiável, de jornal, de site, e não compartilhe aquilo que você não tem certeza se é verdadeiro ou não. As fake news estão dominando por aí, então eu acho que é muito importante a gente saber onde a gente vai acreditar e quem confiar. Este é o mais importante. Tenho aprendido bastante também a filtrar as minhas informações, filtrar naquilo que eu leio, em quem acredito. Então isso também faz toda a diferença para a nossa saúde mental, que talvez era para ter sido o primeiro item dessa lista, mas saúde mental a gente descobriu que é tudo, além da saúde física, de se alimentar bem, a saúde mental é extremamente importante e acho que é o principal, é a nossa força que nos ajuda a seguir em frente, que nos dá força para acordar todos os dias. Então por isso a gente tem aprendido a valorizar a nossa saúde mental, o nosso descanso, o nosso equilíbrio, a nossa espiritualidade, filtrar tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente faz, porque um ano são tempos muito difíceis, muito pesados, a gente praticamente não está aguentando mais. Então, sabe quando eu penso assim, calma, falta só mais um pouquinho, então vai segurando, se apegando na sua saúde mental, que quando a gente sair de tudo isso, eu tenho certeza que sairemos mais fortes e com valores completamente transformados. E falando em valores, mais um item pra gente pensar, que eu aprendi bastante sobre empatia. Foi uma palavra que a gente usou bastante no último ano. Para mim, foi a palavra do último ano, empatia junto com respeito. A partir do momento que você se coloca no lugar do outro, eu acho que a vida fica não um pouco mais fácil, mas um pouco melhor para a gente lidar. Porque normalmente a gente costuma julgar as pessoas e fazer as coisas com base na nossa perspectiva. Então, quando a gente se coloca no lugar do próximo e vê por que determinada pessoa age daquele jeito, por que determinada pessoa é daquele jeito, então eu acho que quando você passa a entender o outro e se colocar no lugar dele, acho que as coisas o mundo fica mais fácil, fica melhor para a gente conviver e principalmente em sociedade entender as pessoas. Essa foi a palavra do último ano para mim. E talvez o ensinamento mais importante deste último ano foi que nossas ações, não importam quais sejam boas ações, péssimas ações, o que quer que a gente faça sempre vai ter um impacto no outro. E eu acho que é isso que coronavírus serviu pra gente, que é uma doença coletiva, é uma doença que mostra como a gente vive em sociedade, como a gente tem falhado como sociedade. É um vírus coletivo que a gente passa de uma pessoa para outra. Quanto mais gente reunida, maior a chance de transmissão desse vírus. Então a gente está vendo aí que tudo aquilo que a gente faz, nossas ações, nossas atitudes são extremamente importantes para a sociedade.
Isso em tempos de pandemia, e depois que sairmos dela, espero que esteja para acontecer em breve, que a gente possa se tornar pessoas melhores, porque você pensa, por que a gente usa máscara? É tão importante, porque a máscara evita o contágio de uma pessoa para outra. Então a gente tem que parar para pensar como usar a máscara afeta o ambiente que eu estou inserido, por exemplo. É um exemplo de como uma pequena atitude, uma pequena ação pode impactar a sociedade inteira ou o ambiente inteiro que você convive, as pessoas que você ama, as pessoas que você preza tanto, que você convive, como uma pequena atitude pode fazer um efeito dominó tanto para o bem como para o mal. Então é isso, essa foi a minha lição de casa. Tenho aprendido diariamente, tentado ser uma pessoa melhor. E eu quero saber de você, qual foi a lição mais importante que você aprendeu ao longo deste último ano? Eu tenho certeza que iremos sair dessa transformados e buscarmos ser pessoas melhores ao longo deste próximo ano. Espero que a gente possa também sair logo disso para poder comemorar com quem a gente ama de pertinho, fazer muitas coisas boas por aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!